Fala, empreendedor! Nós vamos começar essa semana falando sobre CRM. Não, calma. Não estou falando de Conselho Regional de Medicina, não. Eu estou falando sobre Customer Relationship Management. Ai, que nomezinho bonitinho. Isso é gestão do relacionamento com o cliente. Então vamos aprender um pouquinho sobre como é que a gente pode melhorar o nosso relacionamento com o cliente e quais são alguns pontos fundamentais para isso, para a construção dessa relação com o nosso cliente, que é isso que na verdade constrói marca, fideliza cliente e traz outros, tá bom? Então fica aí que eu já volto. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. É isso aí, essa semana eu quero falar então sobre CRM, né? Vamos já essa expressão daqui para frente. Então CRM é isso, como eu falei ali na abertura, Customer Relationship Management, né? Gestão do relacionamento com o cliente. Também é conhecido como Marketing One-to-One, não é? Ou 121 que se escreve assim, Marketing 1 a 1. É aquele tipo de relacionamento que eu faço personalizando o contato. Ou seja, eu não transformo minha relação de comunicação com os meus clientes em uma coisa de massa, de uma coisa mecânica, de uma coisa generalista, mas sim falando um por um. Por exemplo, uma coisa é você mandar aquela lembra daquela famosa mala direta, aquela cartinha que a gente mandava para todo mundo? Então, aquela cartinha, aquele tipo de cartinha pode estar sendo enviado para alguém que já morreu, para um paciente que já está com outro tipo de trabalho na boca, fazendo com outro dentista, se for um dentista, ou com outro dermato, ou com outro oftalmo, enfim, dependendo da sua área. Ele já está com outro profissional e você ainda está mandando cartinha para ele, porque não sabe o que está acontecendo, não tem relacionamento, né? Então, aquela comunicação, quando é direta, não funciona. A mesma coisa vale para talvez um outdoor, uma página de revista ou mesmo postagens diretas em redes sociais. E-mail, né? Todas essas coisas são apenas uma mensagem direta, de mão única, porque eu não sei especificamente aquela pessoa que está do outro lado, quem é, como reage e como é que eu me relaciono com ela. Eu preciso aprofundar isso, né? Então a ideia do CRM, do Marketing One-to-One, é eu construir relacionamento, tá? Construir relacionamento. Então, vamos dizer que o CRM é baseado em interação, em relacionamento. Bom, relacionamento de aprendizado contínuo. Eu gosto de falar assim, tá? Então, esse relacionamento de aprendizado contínuo significa que as coisas que forem acontecendo no meu relacionamento com o cliente têm que gerar um aprendizado e essas informações precisam ser armazenadas de algum lugar. Então, eu preciso saber o que está acontecendo, saber as preferências desse meu cliente, individualizando cada vez mais esse contato para poder fazer com que a experiência e o serviço que eu vou gerar para cada um seja o mais personalizado possível. Eu sei que isso você deve estar imaginando que não é necessariamente possível fazer com um por um. É sim, mas de qualquer maneira, quanto mais você se aprofundar em ter instrumentos, ter condições para fazer isso um por um, melhor, ainda que você faça não necessariamente um por um, mas pelo menos por grupos, tá? Então, para isso, para gerar uma relação de aprendizado contínuo, você precisa criar um ambiente, ter ferramentas adequadas e processos adequados para isso. Então, quando eu me refiro em um ambiente, é fazer com que você, sua clínica, sua equipe, todo mundo esteja interessado, realmente interessado em conseguir construir um relacionamento melhor com os clientes.
Isso significa que tem que partir de você como dono da clínica, mas tem que estar, digamos, no coração e na alma de todo mundo a verdadeira intenção, o interesse genuíno em construir um relacionamento legal com todo mundo, né? Com os pacientes, enfim. Tá bom? Então, quando eu digo criar um ambiente, em primeiro lugar é isso. Quando eu digo criar ferramentas, é porque você vai precisar pensar em como vai armazenar essas informações para poder colher essas informações no momento certo, para poder usar essa informação no momento certo, né? E processos é o jeito de fazer esta pergunta, é o jeito de entregar a resposta, é como alimentar uma eventual planilha ou software e por aí vai. Então você precisa ter um ambiente próprio para um aprendizado contínuo, tem que ter as ferramentas certas para poder fazer, né, esse CRM, e precisa ter os processos certos para isso, tá bom? Então, por exemplo, o que seria uma ação como fruto do CRM para que você possa entender melhor? Então, vou te dar um exemplo. Você imagina assim, eu vou dar um exemplo, deixa eu pensar aqui, um exemplo odontológico. Então, você fala assim, olha, março é o mês da mulher, então vamos fazer aqui uma campanha e falar com algumas pessoas que nós vamos fazer talvez um dia de clareamento. Ou se você for, por exemplo, sei lá, às vezes você é uma dermatologista e quer fazer alguma coisa com relação a o que pode ser peeling, botox, seja o que for. Enfim, alguma coisa que pudesse servir como um gancho de contato, de uma promoção, entre aspas, aí para aquele mês. Ok? Não vamos neste episódio aqui discutir as ações de promoção, mas sim, vamos supor que você esteja fazendo isso. Então, para quem que você vai mandar ou para quem que você vai fazer um contato a respeito desta campanha, por exemplo, de clareamento ou botox? Se você mandar simplesmente um e-mail, um WhatsApp, seja o que for, de uma forma genérica para todo mundo, você está com aquela mentalidade generalista da mala direta, que é exatamente o que a gente começou dizendo que o CRM, que é o Marketing One-to-One, não é. Tá? Então, vamos pensar um exemplo legal aqui, seria assim, olha, vamos pegar aqui e mandar essa cartinha, ou vamos ligar, pegar um telefone, fazer um contato, mandar um áudio, não sei, apenas para mulheres de 25 a 50 anos que vieram na clínica no máximo há 12 meses atrás, que esteja aqui nos bairros A, B e C, ou seja, bairros próximos, e que tenham demonstrado claramente para a gente em algum momento do contato que tenham interesse naquele procedimento, aí, sei lá, clareamento, botox, seja o que for. Tá? Então você imaginou isso? Imagina que lista filé mignon, você ter exatamente essa lista de 50, 60 mulheres com esse perfil que estão interessadas, não é que eu acho, elas demonstraram real interesse nisso, recente e querem fazer. Não seria um filé mignon? Então, a pergunta é, você tem esse banco de dados para isso? Ter este banco de dados, que a gente chama de SIM, Sistema de Inteligência de Marketing, é o nome do banco de dados. Ter um banco de dados para isso é essencial, é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para fazer a nossa gestão, né? É fundamental ter um banco de dados desse. Então, quando eu falo de ter ferramentas para isso, eu estou falando, por exemplo, deste tipo de banco de dados, que poderia ser um Excel, por exemplo. Eu vou lá, crio filtros no Excel e faço esse cruzamento fácil. Assim como numa outra campanha eu posso cruzar homens de 40 a 60 anos que não tenham pelo menos 4 dentes para fazer implante, sei lá, e por aí vai. Então é um número certinho que eu tenho, é o João, o Pedro, o Carlos, são pessoas que eu pego no meu banco de dados e vou mandar um contato direto para a pessoa, personalizado, não é achismo, eu sei daquele fato, eu sei daquelas coisas, tá? Então isso é CRM, essa gestão do relacionamento com o cliente. Para fazer essa gestão, eu preciso ter o ambiente com todo mundo pensando assim, as ferramentas adequadas, como acabei de contar, e saber como fazer, que é o processo. Beleza? Bom, vou te dar uma orientação de como é que se implementa isso em 4 passos. Essa técnica aqui chamada de 4 passos, na verdade não é minha, né? Eu gosto desse modelo, mas na verdade quem criou esse modelo em 4 passos foram 2 autores muito legais que escreveram um livro sobre CRM chamado Marketing One-to-One, né? 121, que é o Don Peppers e Martha Rogers, tá bom? Então eu vou simplificar aqui como é que eles ensinam a implantar uma ação de CRM. Então vamos lá. Eles ensinam que o primeiro passo é você identificar seus clientes.
Bom, acho que você já sabe, mas não custa repetir, que não existe projeto bem-sucedido sem público-alvo bem definido. Não existe. Então, os dois autores aqui também dizem que a primeira coisa é você identificar seus clientes e conhecer profundamente cada um, tá bom? Então eles estão indo além de um público-alvo ou além de persona, além do avatar, ou seja, além de uma pessoa símbolo que simbolize o seu cliente. Não, ele está falando realmente quem é o José da Silva, a Carla Mariana, entendeu? É a pessoa exata. Então eles estão falando, eu preciso identificar e ter um sistema, um método tal, para identificar um por um. Então o primeiro passo da implantação, eu tenho que encontrar formas de identificar cada um, de ter mais do que um simples cadastro das informações básicas, que a maioria das clínicas que eu visito está desatualizado o cadastro, mas além de um cadastro certinho, bonitinho, atualizado, eu tenho que ter mais informações, como os exemplos que eu falei agora há pouco. Se eu sei que a pessoa demonstrou interesse por, sei lá, demonstrou interesse por plástica de mamas, ela demonstrou interesse por um tipo de regime que você faz aí, enfim, não sei, tá bom? Então você sabe do que eu estou falando. Identificar cada um. Segundo passo, segundo Peppers e Rogers, segundo passo é classificar esses clientes, ou seja, fazer um processo de diferenciação deles. Basicamente, falando de outra forma, é como se fosse classificar e listar quem são os seus clientes VIP. Sabe aquela história de você vai lá, vai pegar um avião e você tem o cliente que é no programa de milhagens, ele é o ouro, ele é o diamante, ele é sei lá, ele tem uma categoria diferenciada que ele entra na frente na hora de passar, ele tem um cartão black, não sei das quantas. Então, por que o cara é um cliente VIP? Por que ele é um cliente black? Por que ele é um cliente ouro ou diamante? Porque ele se dedica mais à empresa, ele é mais fiel à empresa, ele gastou mais com a empresa, ele indicou para mais pessoas, ele tem um relacionamento mais profundo. Então, a filosofia que está por trás disso é clientes que se relacionam mais com a empresa merecem ser tratados de forma diferenciada. Então, eles acreditam que, e é interessante isso, que tratar clientes diferentes, com perfis diferentes, de grau de vínculo com você diferente, tratar eles de forma igual é equivocado, é injusto. Entendeu? Gera um certo sentimento de injustiça. Então, uma pessoa está com você há 10 anos, já te indicou um monte de gente, chega uma outra pessoa agora que está fazendo uma coisinha simples, tem o mesmo tipo de benefício, por exemplo, né? Então eles acham que não, que valeria a pena fazer algum tipo de diferenciação. Bom, particularmente eu acho que isso que eles falaram é extremamente válido, porém, na área da saúde, isso tem uma certa ressalva, tá bom? Por quê? Na área da saúde, a gente trata os pacientes de uma forma igual, sim, e a gente trata os pacientes conforme a gravidade do seu caso. No entanto, é válido que tem clientes que realmente a gente poderia dar algum tipo de benefício. Vou dar um exemplo. Você, numa clínica odontológica, você tem pacientes que tem toda a família lá com você, né? Então você, por exemplo, poderia... Eu estou usando muito exemplo odontológico hoje, mas acho que você sabe que é só para ser mais didático. Você sabe que você pode, por exemplo, tem uma família que está muito com você, há muito tempo com você, todo mundo indica e fica. Você vai fazer uma ação, por exemplo, restrita dentro da sua clínica, que é um café da manhã com clientes para comemorar os 10 anos da clínica. Você não tem como convidar a sua base de 4, 5 mil clientes. Nem faria sentido, mas faria sentido você convidar, você sabe quem você vai convidar, porque a Carla, o Pedro, o João, tem lá 5, 6, 7, 10, 20, 30 pessoas que essas sim você sabe que poderia convidar. Então estas, neste sentido que o Peppers e Rogers falam, é nesse sentido que vale a pena essas pessoas sim serem consideradas VIP para determinadas circunstâncias, tá bom? Então não quer dizer que é para a gente privilegiar o cliente em detrimento da saúde. Eu quero dizer que na área da saúde também é válido isso, no sentido de que a construção desse relacionamento, às vezes, vale a pena eu segmentar um pouco e ter essas pessoas listadas para poder ter um relacionamento mais profundo com essas pessoas. A propósito, vale a pena conhecer um assunto chamado Lifetime Value, né? O LTV, que é o valor do cliente no tempo.
Existem formas muito interessantes da gente calcular isso. Eu em breve vou gravar um novo episódio sobre isso aqui e vou colocar também um assunto complementar sobre isso lá no Premium, para você que é assinante Premium, dá uma olhada lá que eu vou colocar já um material para você sobre isso e depois eu venho num outro episódio aqui explicar com mais detalhes e aí talvez até, quem sabe, passar uma planilha para vocês calcularem. O que é isso? Quanto vale um cliente ao longo da vida com você, né? Cara, é transformador saber esse número, mas vamos lá, depois a gente conversa sobre isso. Deu para entender? Então vamos lá ao terceiro passo da implantação, segundo Peppers e Rogers. Eles dizem que o terceiro passo da implantação, depois de você identificar quem é quem, de classificar seus clientes em grupos, identificando os VIPs, o que você vai fazer? Olha aí, interagir com seus clientes. Agora a gente vai falar que relacionamento é aprendizado. Então, quanto mais a gente vai construindo uma relação com o cliente, ele vai te dando informação, direta ou indireta. Numa informação direta, você perguntou, você prefere ser atendido de manhã ou à tarde? Se ele falar de manhã, não fica mais perguntando isso, porque essa informação ele já deu para a empresa, né? E a forma indireta é quando você sente alguma coisa que o cliente já falou com você. Ele já, por exemplo, ele não tem carro, por exemplo, ele vem a pé, ele vem de ônibus. Você tem alguma informação que seja clássica, que a gente já sabe, a idade dele, ou faixa etária pelo menos. Então tem algumas informações que essa é que eu chamo de indireta, tá? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Vai interagir com esses clientes. Precisa ter, portanto, um mecanismo de trazer essas informações para dentro, né? Então, sabe aquela coisa que você liga para para uma companhia de telefone, e aí a pessoa fala assim, qual é o seu CPF, seu número tal, aí você passa. Aí a pessoa te dá uma resposta, não era bem aquela, então eu vou estar te transferindo. Horrível. Enfim, ela te transfere para outro departamento, aí transfere para outro departamento, a primeira coisa que a outra pessoa fala quando atende é, por favor, seu CPF, seu número, tudo de novo? Cara, você não acabou de pegar esses números? E às vezes pede novamente o nome da mãe, o nome do pai, enfim. Ou seja, o que eles pregam muito, esses dois autores aí, né? Cara, aliás, vou fazer um parênteses aqui, esses dois caras nos cursos deles são muito legais, eles fixam muito isso que eu estou falando, né? Eles dizem que você precisa ter muita ação, atitude e ferramentas para isso, né? Então, voltando, então eles dizem aqui o seguinte, que você vai precisar anotar essas informações, né? Então você tem que anotar essa informação de uma vez que o cliente falou, está falado, não fica perguntando de novo, não volta com isso, porque isso acaba cansando o cliente, cansando a relação com ele, tá? Então, se a informação chegou por você, pela sua secretária, pelo outro profissional, pelo manobrista, todo mundo neste ambiente tem que entender o processo e saber que precisa alimentar uma fonte única de informação que todo mundo vai consultar ou pode consultar de alguma forma no momento certo. Ok? Então agora é interação, relacionamento. É o relacionamento que cria intimidade, é o relacionamento que cria, do seu ponto de vista de mercado, e é o relacionamento, portanto, que vai gerar indicação, boca a boca, recall e por aí vai. Quarto passo de implantação, segundo esses dois autores aí, dois pensadores, é personalizar produto e serviço, né? O que seria meio óbvio. Ou seja, quando eu vou, então, tratar da Luciana da Silva, que tem uma deficiência física, que tem uma preferência por tal coisa, uma necessidade estética tal e mais não sei o que lá. Bom, eu sabendo dessas características, eu vou, se possível, juntar em pequenos grupos similares ou, se não for possível, fazer 1 a 1, como diz o nome do marketing one-to-one. Eu vou fazer uma proposta para ela de algo que seja muito singular, muito único, muito maravilhoso, ou seja, é só para ela. É um produto muito VIP. Então, construir esse tipo de coisa é muito legal. Então, ter um nível na clínica de organização a ponto de poder fazer esse marketing one-to-one desse jeito é muito legal e vale muito a pena, né? Ou seja, a gente não vai tratar, resumindo, clientes iguais, clientes diferentes de formas iguais. A gente vai tratar cliente diferente, de forma personalizada, de tal maneira que cada um é um, tá bom? Só para a gente terminar, tem uma informação que eu acho muito legal, que eu até peguei, estava revendo algumas coisas para gravar esse episódio para vocês aqui.
Eu vi uma informação atualíssima, né, de uma pesquisa mostrando que a maioria das empresas perde entre 15% a 35% dos seus clientes por ano. Ou seja, toda empresa perde uma quantidade de clientes todo ano. Então, seja ela boa, perfeita, maravilhosa, top, mega blaster, ou seja, uma muito ruim, não, muito ruim, muito mais que isso. Estou falando em média, as empresas, então, é de 15% a 35%. De qualquer, mesmo as melhores vão perder ali uns 20% dos seus clientes, né? E a maior parte desses clientes aí que foram perdidos, na verdade, segundo as pesquisas que eu estava lendo, 70%, eles vão embora por mau atendimento ou descaso. Então, só para fechar, né, que é isso. Ou seja, hoje a gente está com o seguinte número, né, com tantas coisas acontecendo, vamos dizer, de 15% a 35% das pessoas, dos clientes de todos nós, de todas as empresas, a gente acaba perdendo um ou outro ali, né, esse número, por exemplo, que eu falei. E o motivo disso, para eles, na percepção do cliente, pode até não ser verdade, mas na percepção do cliente foi mau atendimento ou indiferença, descaso. 70% destes que foram embora, né, dizem que foi por mau atendimento, descaso, indiferença, me tratou como mais um. Então, o segredo é não tratar como mais um, tratar os especiais de modo especial. Se você é um cliente especial de alguém, você sabe que você não quer ser tratado como mais um, que você quer ser tratado com alguma deferência. Você gosta quando você chega numa clínica e a pessoa te chama pelo nome, lembra o nome da sua mãe ou do seu filho, que a pessoa lembra que você gosta de um cappuccino sem açúcar, ela lembra que você gosta de 3 gotinhas no café. A gente gosta desse mimo, desse cuidado. Então, se toda a sua equipe passar a ter este entendimento da necessidade de tratar cada um de modo especial, de modo diferenciado, você vai ver a grande diferença que isso vai fazer para você em sua clínica ao longo do tempo. Show de bola? Então é isso. Para você que é assinante Premium, vai lá no espaço que vai ter um material interessante para você sobre o Lifetime Value. A gente vai fazer um material ali complementar. E para você que está ouvindo o podcast aqui, espero que você tenha gostado, começa a pensar nesse assunto, reflete direitinho nisso aí, porque você vai ver que é legal, compartilha com seus amigos, vai lá no nosso grupo no Facebook para a gente discutir sobre isso, fala lá para a gente, você está implantando esse tipo de coisa, você tem dificuldades, tem alguma dúvida, tá bom? Então vai lá. Usa o nosso grupo no Facebook fechado lá também para fazer perguntas. Tem gente que faz perguntas para mim, às vezes no WhatsApp individual. Pode ser também, né? Para mim é sempre um prazer. Sugerir temas, sugerir discussões e tal. Mas pode fazer isso lá no grupo também e pode provocar alguns assuntos que a gente vai debatendo lá também. Tá bom? É isso aí. Então, espero que você esteja implantando tudo isso, que você esteja gostando desses nossos episódios. E fica sempre o convite para você conhecer o Projeto GC, né? O grupo de estudos Consultório Empresa, assinar o modelo Premium para receber mais coisas, ter uma experiência ainda maior de aprofundar esses estudos. Enfim, todos os nossos materiais, nossos cursos que a gente tem por aí. É só entrar nos nossos sites, nas páginas que vocês vão ver, que você vai ver esse nosso calendário de cursos aí. Um forte abraço, implanta aí, a gente está junto e é isso aí, empreendedor.